easy go. E aí galera, como eu prometi aí no dia do unboxing, eu falei que ia fazer um review sobre o Umi Plus E. Esse aqui é o que tem a versão de 6 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Ele conta com um display de 5.5 polegadas, Full HD da Sharp. Possui aí também um processador Helio P20 octa-core, uma bateria de 4.000 mAh, muito boa, dura bastante tempo. Ele consegue aí uma média de 7 horas de tela. Uma câmera de 13 megapixels aqui na traseira, simples, sem flash ou sem foco a laser, nada. É uma câmera simples que faz o seu trabalho razoável. Uma câmera de 5 megapixels aqui na frente. Aqui embaixo tem um alto-falante, conector tipo C, leitor de digital. Vocês podem ver aqui. Isso aqui é essas películas, galera, nem é essa película é para ele mesmo, é original dele, mas como vocês já sabem, esses aparelhos 2.5D não ficam com as películas perfeitamente assim na frente. Então, vamos falar da interface, galera. Ele tem uma interface bem padrão, né, do Android, é a interface praticamente pura. Vocês podem ver que é exatamente aí como o Google lança, né, para seus aparelhos, da versão original do Android, sem nenhuma modificação. Vocês podem ver aqui, ele está rodando o Android 6.0. Vocês podem ver aqui, versão 6.0.1. É um aparelho extremamente rápido. Deixa eu entrar aqui no CPUs para vocês verem as especificações. Um octa-core Cortex A53. Tela Full HD de 5 polegadas, com a densidade de 400 dpi. E total de RAM de quase 6 GB e memória interna livre de 53 GB. É muita coisa, galera. A Umi está devendo essa atualização para o 7.0 por enquanto, mas tomara que lance. Para o meu Umi Z saiu agora, há poucos dias atrás, e realmente deu uma melhorada muito boa. Esse aparelho, esse Umi Plus Z, ele é um aparelho que teve menos bugs do que alguns outros aparelhos que a Umi já lançou. Tipo o meu Z mesmo, não que eu tenha tido problema, mas tem muitas reclamações na internet a respeito de vários problemas, como estufamento de bateria, essas coisas. Nesse daqui não é uma coisa muito recorrente esse tipo de bug. Vou fazer aqui um teste de benchmark aqui, ver aqui quantos pontos ele vai fazer. Vou dar uma segurada em alguns momentos no vídeo para não ficar muito longo. Isso aí, galera, voltando aqui, essa daí foi a pontuação. Eu acho que essa pontuação se dá um pouco baixa, se dá mais devido à capacidade dele 3D de rodar jogos e tal. Vamos ver o que isso representa na prática. Vamos abrir um jogo aqui. Aliás, eu vou fazer um teste também logo do Geekbench aqui, ver quantos pontos ele consegue fazer.
Vocês podem ver o resultado do Geekbench. Esse aparelho da minha esposa, ela tem gostado bastante, principalmente da tela, falado muito bem, velocidade para mexer no sistema, a usabilidade em geral, ela tem gostado muito. Ela reclamou um pouco da câmera, diz ela que às vezes a câmera trava um pouco, ela não abre. Vocês podem ver aqui, eu vou postar umas fotos tiradas dele para ter uma noção. Aqui tá a capinha dele. As fotos são razoáveis, não são decepcionantes, elas só são um pouco ruins à noite, mas durante o dia são bem razoáveis. Vamos abrir aqui mas assim, para melhorar bastante, a gente sempre usa a câmera FV5, que é um aplicativo aí bem melhor do que o original, que não possui. O aplicativo que vem mesmo no Android é muito fraco em questão de opções e tal. Então é melhor você baixar um aplicativo terceiro, que você vai conseguir tirar bem mais proveito da câmera. Por mais que no app original tenha algumas configurações aí manuais, mas mesmo assim você consegue resultados melhores com outros aplicativos. Ele tem um bom desempenho aí, galera, jogando um jogo pesado. Nada de lag. Dá pra jogar tranquilo. Pra vocês verem que nem sempre benchmark é tudo a ser levado em consideração. Ah, que não, que o aparelho não faz bons pontos no benchmark, não vale de nada. Não, isso tem nada a ver. Vocês veem que mesmo fazendo 60 mil aí, que é, sei lá, metade de um top de... Agora, depois de rodar benchmarks, abrir um jogo, abrir câmera e tal, vamos ver onde é que está o uso de RAM desse aparelho. Mais ou menos aonde se encontra aí. A gente pode vir aqui na memória e constatar que ele está usando nem metade da memória disponível. Mesmo depois de abrir esses apps, vocês podem olhar aí, ó, 2,5 GB de RAM em uso e 3,5 ainda disponível. É muita RAM, galera. É um aparelho que dá para segurar aí 2, 3 anos fácil. Então é isso aí, galera. É um ótimo aparelho. Vamos ver ele reproduzindo um vídeo aqui. Mais um vídeo do canal que eu postei agora há pouco. Chegou a notificação aqui pro canal, pra minha esposa. Vamos ver aqui como é que ele reproduz.
Reproduz aí muito bem o vídeo, galera. A qualidade da tela dele é excepcional, não tem do que reclamar. Essa tela da Sharp, a Umi tá usando em quase todos os aparelhos dela e não decepciona ninguém, agrada todo mundo essa tela. Vocês podem ver aí, é para abrir apps, toda a velocidade, é muito rápido. Não tenho que reclamar desse aparelho em relação a desempenho, ele é muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem alguma música aqui para reproduzir. Vocês podem ver que é bem alto e não distorce, porque não reproduz muitos graves, como eu havia dito. Para abrir aqui qualquer página, sei lá, Tecmundo, por exemplo, questão de navegação, só para ter uma noção de navegação. A internet aqui não tá muito boa, tá, galera? Não é desempenho do aparelho, vocês podem ver que com ele não tem problema nenhum de desempenho. O carregamento aí lento é só a internet mesmo. Se você dar zoom aí e tal, bem tranquilo. Multitarefas dele aí, bora ver até onde que ele conseguiu ficar. Vamos ver, ó, voltei lá no CPUs bem de lá atrás e ele ainda tá aberto aí. Vamos voltar no último, que a primeira coisa que eu abri foi a Play Store. Tá aberta aí também, tranquilo do mesmo jeito. Então, galera, se você tiver querendo desempenho para um aparelho aí de R$700 mais a taxa de imposto, esse aqui é o aparelho, cara. Ele é muito bom mesmo. Pena que agora já escureceu aqui, tá ruim de mostrar mais ele de frente, mas eu mostrei no começo do aparelho de fundo. É isso aí, é um aparelho lindo. Ele é um pouquinho pesado por causa da bateria também, deve pesar algo em torno de 180 gramas, 170 gramas, mas é um ótimo aparelho, vale a pena. E se você não se preocupa muito com essa questão do peso, eu acho que não tem muitos aparelhos melhores do que ele. Tem assim aparelhos um pouquinho mais refinados, mas desempenho bruto, esse aparelho aqui não decepciona ninguém, galera. Eu tenho também aqui do meu lado, que é o meu aparelho de uso diário, um UMI-Z, que tem um processador LX27, que é da MediaTek também, mas é diferente. É diferente do processador do UMI Plus. Ele é um pouco mais potente do que o do UMI Plus, mas na prática a diferença é quase nenhuma. É isso aí, são dois ótimos aparelhos, recomendo tanto um quanto o outro. Só que o meu tem um processador mais forte, só que uma quantidade aí menor de memória. Ele tem 4 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, enquanto o outro tem 6 GB de RAM e 64 interna. Levando em consideração o desempenho, que nos dois é muito próximo, é melhor você ter o de lá, porque você tem mais tempo de... Melhor você ter o Plus E, porque você tem mais tempo de uso com ele, porque também até se você gosta de armazenar muita coisa no aparelho. Agora, se você gosta mais de jogar, eu aconselho ir no UMI-Z. E se você gosta também de tirar fotos, a câmera do UMI-Z é bem melhor. Uma câmera que não decepciona. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado do vídeo aí, dê um like aí, dá uma força pro canal. E a gente tá em busca de cada dia tá melhorando mais. Valeu então, galera.